Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Abacuque, capítulo 2. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 4. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus, o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, para juntos darmos continuidade devocionais, Senhor. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, tem nos instruído, tem nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, peço a presença do Espírito Santo aqui conosco, Pai, para que Ele possa nos dar maior entendimento da Tua palavra e assim a gente possa vir colocá-la em prática em nossas vidas, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Pai, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que fala assim: a mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão para sempre, viverão por serem fiéis a Deus. Somente até aqui. Os maus não terão segurança, mas as pessoas fiéis viverão para agradar a Deus. E que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Esse versículo aqui está sendo dito porque Abacuque estava indócil, inquieto, referente aos babilônios, naquela época ali. Então Abacuque não estava satisfeito com o que os babilônios estavam fazendo com o povo de Deus. Entende? Então Abacuque estava meio que reclamando com o Senhor por que ele não fazia nada. Então Deus foi e falou isso aqui para ele: que os maus não terão sossego, mas os bons, que são fiéis ao Senhor, nada vai acontecer com eles. O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Se você é uma pessoa que você anda em conformidade à palavra de Deus, mas se você é uma pessoa que você anda na honestidade, se você é uma pessoa que você fala a verdade, se você é uma pessoa que você é fiel ao Senhor, tem comunhão com Ele e quer viver as leis dele, os planos dele para a sua vida, você vai viver os planos do Senhor. Porque Deus, Ele se agrada da tua conduta. Entende? Nós que andamos na verdade, que somos honestos, que vivemos de acordo com as leis de Deus, que procuramos estar na presença dEle, buscando Ele em comunhão, viveremos os planos do Senhor. Mas aquele que faz justamente totalmente ao contrário disso, aquele que é desonesto, que anda na maldade, que é difamador, que fala mal dos outros, que sempre está querendo dar o jeitinho dele, andar na surdina, ser mentiroso, ser desonesto, essas pessoas, elas não terão paz. Elas sempre andarão com medo. Por quê? Porque elas estão longe dos caminhos do Senhor, elas estão longe de Deus. Então, uma pessoa que está perto de Deus e tem comunhão com Ele, por mais dificuldade que ela venha passar no decorrer do processo dela, ela tem a garantia de que Deus está com ela ali. Ou seja, você vai passar por dificuldade, porém Deus estará contigo. E você vai se sentir amparado perante a esse fato. Entende? Essa certeza. Porque por mais dificuldade que nós passemos, a gente sabe que Deus está conosco. E isso traz um acalento para o nosso coração. Isso traz um conforto, isso traz uma segurança. Porém, aquelas pessoas que andam justamente ao contrário do que Deus nos ensina, do que a palavra nos ensina, ela é uma pessoa que vive com medo. Por quê? Porque ela está nas trevas, ela está na escuridão. Ela não tem acesso à luz. Para ela ter acesso à luz, ela tem que começar a andar conforme Deus quer. E muitas pessoas que não andam conforme o que Deus quer, elas meio que se adaptaram àquela situação ali e acham que não existe luz no fim do túnel. Só que todos nós a gente precisa entender algo aqui. Jesus veio para todos. Deus veio para todos. Não é para um único, exclusivo grupo de pessoas. Ele veio para todos. Só que para a gente andar conforme Deus quer que a gente ande, nós precisamos fazer escolhas. Não tem como a gente andar na presença de Deus e continuar fazendo o que fazíamos antes. A gente precisa entender algo aqui.
Quando você decide, você escolhe, toma um posicionamento de andar conforme a vontade de Deus, conforme as leis de Deus para sua vida, saiba você que você não é uma pessoa santa. Você continua sendo um ser humano, você continua sendo um pecador. A diferença é que todos os dias você luta contra a sua carne para você não ser o que você era. Entende? Então, a gente até usa a gíria, tipo, é um santo, a gente tenta ser um santo sem pecado. A gente nunca vai ser santo, a gente nunca vai ser perfeito, porque o único perfeito e santo é Deus. Porém, se a gente lutar contra a nossa carne todos os dias, não querendo fazer as nossas vontades, mas prevalecendo com a vontade de Deus sobre nossas vidas, podemos sim chegar próximo ao que Jesus era. Entende? Então, o que a gente tem que ter por conhecimento disso aqui? A nossa luta não é contra a nossa parte física, mas é contra a nossa parte espiritual, porque a parte espiritual é que comanda tudo. Então você precisa estar com o seu espírito fortalecido, entende? Despertado, para você conseguir entender o que Deus, a forma como Deus trata você, o que Ele quer de você, para você conseguir vencer a sua carne todos os dias. Então é necessário que nós estejamos em comunhão com Deus, que nós busquemos Ele a todo instante. Entende? Eu sei que não tem como você estar fisicamente, vamos colocar assim, na presença de Deus, há pessoas que trabalham. Não tem como você ficar assim, abdicar da tua vida para você, enfim, né, fazer. Tem algumas pessoas aqui que abdicaram de suas vidas para poder viver os planos do Senhor. Eu fui uma dessas pessoas. Eu abdiquei de tudo. Eu abdiquei de trabalho, eu abdiquei de família para poder viver os planos do Senhor para minha vida. Mas essa foi uma decisão particular que eu tomei. Eu estou pagando um preço para isso, muito alto. Entende? Então, cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu processo, cada um tem a sua individualidade com Deus, então Deus vai tratar você conforme os planos dele para ti. Porém, a palavra nos ensina que podemos estar em constante oração a Deus através do pensamento. Então, fisicamente, não necessariamente você pode estar na presença de Deus, mas mentalmente você pode estar na presença de Deus. Entende? Porque Deus, ele é onisciente, ele escuta o seu pensamento. Então, tudo que você pensa, ou antes de você pensar, ele já está sabendo o que você quer. Porém, Deus, ele quer que a gente tenhamos com ele relacionamento. Então, por mais que ele saiba o que você quer, por mais que ele saiba o que você vai falar, por mais que ele saiba qual é a intenção do seu coração, constrói com você e ele uma parceria em desenvolvimento de oração, seja falada ou seja em pensamento. Porque dessa forma você vai estar trazendo Deus à existência na sua vida. Entende? E você vai estar lutando contra a sua carne para poder vir a viver os planos do Senhor. Então a gente precisa todos os dias buscar ao Senhor um pouquinho. A gente precisa todos os dias estar ali na constante presença dEle. Porque dessa forma a gente se afasta do mal, a gente se afasta do pecado e a gente vai em concordância com a presença e a palavra de Deus. Porque quanto mais você se alimentar da presença de Deus e da palavra de Deus, mais longe do pecado você se encontra, você fica. Porque nós somos o que nós nos alimentamos. Se você se alimenta do mundo, consequentemente, você vai viver as coisas do mundo. Você vai viver o pecado, você vai viver as situações que geralmente se tornam corriqueiras, se tornam algo normal, sendo que não é normal perante os olhos de Deus. Mas se você se alimentar da palavra, se você se alimentar da presença de Deus, se você colocar um louvor, se você ler a palavra de Deus, se você busca comunhão com Ele, se você está em constante oração, consequentemente, você vai estar alimentado pelo Espírito. E teu espírito fortalecido, o corpo obedece. Entende? Com seu espírito fortalecido, você não cai em tentação, porque você está conectado com Deus. E toda vez que você está conectado com Deus e você vem a cair, a esmorecer de alguma forma, o próprio Espírito Santo puxa a tua orelha. O próprio Espírito Santo fala: filho, isso aqui está errado. Filho, não vá por esse caminho.
Filho, continue na minha presença. Entende? Então, quem você mais alimenta é o que vai predominar na sua vida. Então, não alimente a sua carne, alimente o seu espírito, para você estar em comunhão com Deus e viver os planos dele para você. Ou seja, que você precisa ser fiel ao Senhor. Entende? Quanto mais fiel ao Senhor você for, mais de Deus você vai ter. É necessário saber que Deus age na reciprocidade. Então, quanto mais você se doar para Deus, quanto mais você der o seu tempo para Deus, querendo estar na presença dEle, buscando a Ele em espírito e verdade, mais de Deus você vai ter como recompensa. Entende? Então, seja você a pessoa que vai passar a eternidade com Deus e vai viver os planos deles para ti. Vai viver as promessas, vai viver os milagres. Por quê? Porque você se desprendeu das suas vontades, luta contra ela todo momento, todos os dias, para estar na presença de Deus e fazer conforme a vontade dele. Tá bom? Que você seja essa pessoa que ande em conformidade com a palavra do Senhor. Eu sei que é fácil falar e que é difícil fazer. Porém, se você nunca der o primeiro passo, você nunca vai saber como é que é. Então, primeiro você precisa tomar a decisão que você quer seguir os caminhos do Senhor, que você quer estar em comunhão com Ele, para o outro passo vir logo em seguida. E você dar continuidade e andamento na sua vida espiritual com Deus. Porque algo você tem que ter por conhecimento. O nosso lado espiritual, ele comanda o nosso lado físico. Então, é aquilo que eu falei, quem você mais alimenta é o que vai predominar. Então, se você alimenta mais o seu lado espiritual com Deus, a sua vida com Deus, é o que vai predominar sobre você e que vai andar em alinhamento. Porque quando a gente prioriza o Senhor na nossa vida, consequentemente, tudo é alinhado, porque a gente está priorizando o Senhor. Entende? Então, busca Deus no seu secreto, na sua individualidade. Deixa Deus tratar você, deixa Deus falar com você, te mostrar o caminho que você deve andar e seja fiel ao Senhor, sempre, para a sua vida andar em compasso conforme a vontade de Deus. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigada, Paizinho. Obrigada por nos orientar o caminho que devemos andar. Obrigada por nos mostrar, Pai, que o melhor lugar para a gente estar é na Tua presença e buscando a Ti em espírito e verdade, Senhor. Pai, nos dê corações mais disciplinados a querer Te buscar. Nos dê corações mais disciplinados a querer estar na Tua presença. Nos dê corações, Pai, com mais vontade de estar buscando a Ti em espírito e verdade, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha a ser transformada, moldada e lapidada pelas Tuas mãos, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.